Olá, meu nome é Elias e esta aula é referente à primeira semana do PET 1 de Matemática do nono ano, de 2021. O tema da aula é dízima periódica. Caro estudante, nessa semana você vai reconhecer uma dízima periódica como parte do conjunto dos números racionais, sendo capaz de representá-lo em uma reta numérica e operar com os números tanto na forma fracionária quanto na decimal. Recapitulando, frequentemente nos deparamos com números na forma fracionária ou decimal, seja na compra de alimentos, exemplo, meio quilo de carne, na execução de uma receita, exemplo, um quarto de xícara de óleo, na manipulação de dinheiro, exemplo, R$ 4,50. Estamos constantemente envolvidos com números racionais. O conjunto dos números racionais é composto por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, que representam uma divisão de números inteiros em que o divisor, ou denominador, é diferente de zero. Representamos o conjunto dos números racionais por quê? Então, o conjunto dos números racionais ele compreende todos os números inteiros, podendo ser positivo ou negativo, e também esses números inteiros em forma de fração, sendo que o A pertence a todos os números inteiros, então ele pode ser qualquer número inteiro, tanto positivo quanto negativo, e o B ele pertence também a todos os números inteiros, com exceção do zero. Por quê? Não existe divisão por zero. E como que a gente representa isso? Quando a letra do conjunto tiver um asterisco, isso aqui representa que eu estou excluindo o zero do conjunto. Tudo bem? Sendo então a representação de uma divisão, uma das formas de transformar um número fracionário em decimal é calculando o coeficiente entre o numerador e o denominador de uma fração. Exemplos: transformar a fração meio em decimal. Dividimos 1 por 2. Então, como que a gente faz essa divisão? 1 dividido por 2. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar próximo de 1? Ó, repara que o número 1 ele é menor do que o 2. Então, ele vai ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Só que aqui não tem nenhum número para colocar vírgula. Então, eu coloco um zero e uma vírgula. E 1 aqui vai virar 10. Agora, por quanto que eu multiplico 2 para chegar próximo de 10? Multiplico por 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, quer dizer que 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. Transformamos uma fração em um número decimal exato, porque ele possui fim. Letra B. Transformar a fração 1/3 em decimal, dividimos 1 por 3. Então, se eu dividir 1 por 3, eu vou ter essa dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Vai ser um número decimal que não tem fim e possui um período. Repare que esse número aqui, ó, repete o 3 infinitamente. Tudo bem? Então, isso aqui quer dizer que é uma dízima periódica. Vamos fazer essa divisão aqui do lado. Ó. 1 dividido por 3. O 1 é menor que o 3, então vou ter que pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Então, vou escrever um zero, uma vírgula, e vou pegar o zero emprestado. Agora, por quanto que eu multiplico 3 para chegar próximo de 10? Multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Repare que agora, sempre na divisão, o resto vai ser 1. Ó. Vou pegar um zero emprestado. Como eu já coloquei a vírgula, e estou pegando apenas um zero emprestado, não faço mais nada. Então, ó, por quanto que eu multiplico o 3 para chegar próximo de 10? Multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Então, sempre vai gerar esse resto 1. Então, o quociente aqui, ó, sempre vai ter o 3, infinitamente. Então, isso aqui é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito que possui um período. E qual que é o período deste número? É o 3, porque eu só estou repetindo o 3. Tudo bem? Observe que no exemplo B, o resto nunca se anula. Sempre sobrará 1 e o quociente tem a parte decimal infinita, representada pela reticência, 3 pontinhos. E o período, parte que se repete, nesse caso, o 3. Ou seja, é uma dízima periódica, porque ela repete o 3. Então, as dízimas periódicas são separadas
em duas partes. A gente tem a dízima periódica simples, quando a parte decimal do número é composta apenas pelo período, então apenas pelo número que está repetindo. Por exemplo, aqui, ó, letra A. Qual o número que está repetindo? Depois da vírgula aqui, ó, é só o 2, não é? Então, o período é 2. Na letra B aqui, ó, período é o 32, ó. 32, 32, 32. Então, só tem o período aqui depois da vírgula. O próximo número aqui, ó. Período vai ser quanto, ó? Repare que 281 vai repetindo infinitamente, ó. 281, 281, 281, infinitamente. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula, a gente só tem um número que se repete. Dízima periódica composta. Quando a parte decimal do número é composta também por um ou mais algarismos que não faz parte do período. Então, a gente vai ter um número que vai ser intruso, que não vai fazer parte do período. Por exemplo, aqui, ó, o número 1,3222. Qual que é o período deste número? Qual o número que está repetindo? É o 2, né? Então, o período aqui é 2. Só que a gente tem um 3 aqui depois da vírgula, não tem? Esse 3 aqui, ó, é um número que não pertence ao período. Quando eu tiver um número que não pertence ao período depois da vírgula, será uma dízima periódica composta. No outro exemplo aqui, ó, letra B, ó, o número que se repete é o 32, ó, tá vendo? Ó, vai de 32 em 32. Então, o período é 32. E qual que é o número intruso aqui, ó? É o número 1, porque ele não faz parte do período. Ele não está aqui nessa repetição. Na letra C, qual o número que repete? É o 281, ó. Vai de 281, 281, 281. Então, o período é 281. E repare que o número 54, ele não se repete, ele não faz parte do período. Então, quer dizer que ele é um número intruso. Ele não faz parte do período. Isso aqui faz com que essa dízima seja periódica composta. Assim como os números naturais, 0, 1, 2, 3, e os números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, os números racionais também podem ser ordenados. E uma maneira fácil de realizarmos essa organização é utilizando a reta numérica. Exemplo. Então, aqui a gente tem a reta numérica. Vamos ver em quantas partes que ela foi dividida, para saber quanto que vale cada espacinho desse daqui, ó. Entre 2 e 3, a gente tem uma unidade, né? 3 menos 2 dá 1. E ela foi repartida em duas partes. Então, quanto que vai valer cada parte que foi repartida? Eu tenho uma unidade, reparti em duas partes. Ó, 1 é menor que o 2, então eu vou pegar emprestado um zero e colocar uma vírgula. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar em 10? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então quer dizer que cada espaço desse daqui, ó, vale 0,5. Tudo bem? Então vamos pegar outro número aqui para identificar na reta numérica, ó. 8 dividido por 5. Quanto que é 8 dividido por 5? O 8, ele é maior do que o 5. Então dá para dividir. Por quanto que eu multiplico o 5 para chegar em 8? Próximo de 8. Multiplico por 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5 dá 3. O 3 é menor do que o 5 e não tem nenhum número aqui para baixar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, peguei o zero emprestado e coloquei uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 5 para chegar em 30? Multiplico por 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30 dá 0. Tá. 8 dividido por 5 é igual a 1,6. Tá. Aqui vale 1, né? Cada espacinho desse aqui vale 0,5, não vale? Então, quer dizer que esse espacinho aqui, ó, representa o número 1,5. 1 mais meio dá 1,5. E 1,6 é um pouquinho maior que 1,5, concorda? Eu tenho uma unidade e 6 décimos. Então, ele vai estar bem do lado do 1,5. Tá? Aqui está 1,6. Beleza? Vamos pegar outro número para ver. Se eu pegar aqui, ó, 5 dividido por 2. Onde que esse número aqui está na reta numérica, essa fração?
Por quanto que eu multiplico 2 para chegar próximo de 5? Multiplico por 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Então, 1 é menor que 2 e não tem nenhum número para baixar. Então, vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego o zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 2 para chegar em 10? Multiplico por 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá 0. Então, a fração 5 meios é a mesma coisa daqui, 2,5. E aonde que ele vai estar aqui na reta numérica? Ó? Esse ponto aqui representa o 2. E cada espacinho desse aqui não vale meio? Então, 2 mais meio dá 2,5. Então, quer dizer que o 2,5 está bem nesse pontinho aqui. Ó. Beleza? Agora, vamos relembrar como transformar uma fração em um número decimal e depois um número decimal em uma fração geratriz. Então, primeiro, fração para número decimal. Tá, vamos lembrar como é que faz algumas divisões. Se eu tiver aqui, ó, 15 dividido por 4. O 1, ele é menor do que o 4, então eu vou ter que pegar o 15. Por quanto que eu multiplico o 4 para chegar próximo de 15? Multiplico por 3. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12 dá 3. Só que o 3 é menor do que o 4 e não tem mais nenhum número aqui para baixar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Lembrando que o número possui só uma vírgula, não pode colocar mais vírgula no número, não. Então, peguei emprestado. Por quanto que eu multiplico 4 para chegar próximo de 30? Multiplico por 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. O 2 é menor, vou pegar um zero emprestado. Como eu já coloquei a vírgula e estou pegando apenas um zero emprestado, eu não faço mais nada, só pego emprestado. Então, por quanto que eu multiplico 4 para chegar em 20? Multiplico por 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Então, quer dizer que 15 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 inteiros e 75 centésimos. Tudo bem? Vamos pegar outro número. Se eu tiver aqui, ó, 5 dividido por 25. Ó, o 5, ele é menor do que o 25. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego zero emprestado, eu coloco uma vírgula, mas não tem nenhum número aqui para colocar a vírgula. Então, o que eu faço? Coloco um zero, escrevo a vírgula. Então, 5 vai virar 50. Por quanto que eu multiplico 25 para chegar em 50? Multiplico por 2. 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 50, 0. Então, quer dizer que 5 dividido por 25 é igual a 2 décimos. Tudo bem? Fazer outro caso aqui, ó. 1 dividido por 100. O 1 é menor do que o 100, então vou ter que pegar um zero emprestado, não vou? Se eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, eu escrevo aqui, ó, 0, 1 vai virar 10. Só que agora, repare nessa regra, ó. O 10 é menor do que o 100. Então, eu não vou ter que pegar outro zero emprestado. Eu não acabei de pegar um. Se eu pegar outro zero emprestado, eu vou ter que colocar um zero aqui, ó. Quando eu pego em sequência. E vou acrescentar um zero aqui. Agora, por quanto que eu multiplico 100 para chegar em 100? Multiplico por 1. 1 vezes 100, 100. 100 menos 100 dá 0. Então, quer dizer que 1 dividido por 100 é a mesma coisa que 1 centésimo. Vamos para o último exemplo aqui, ó. Feche conta que eu tenho 3 dividido por 5.000.
O 3 ele é menor que 5.000, então vou ter que pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, o 3 vai virar 30. E aqui eu vou ter que colocar uma vírgula. Agora, o 30 ainda é menor que o 5.000. Então, eu vou ter que pegar outro zero emprestado. Eu não acabei de pegar um zero emprestado? Se eu pego em sequência, para cada zero que eu pegar agora em sequência, eu vou ter que acrescentar um zero aqui no quociente. Tá. Se eu transformar o 30 em 300, eu vou ter que colocar um zero aqui, ó. 300 é menor que 5.000. Vou ter que pegar outro zero emprestado, não vou? Em sequência. Então, para transformar o 300 em 3.000, eu acrescento um zero aqui. 3.000 ainda é menor. Vou ter que pegar outro zero emprestado em sequência. Então, 3.000 vai virar 30.000. E aqui eu acrescento outro zero. Então, por quanto que eu multiplico 5.000 para chegar em 30.000? Multiplico por 6. 6 vezes 5.000 dá 30.000. 30.000 menos 30.000 dá 0. Então, 3 dividido por 5.000 é igual a 0,0006. Agora vamos transformar o número decimal em uma fração geratriz. Número decimal em uma fração geratriz. Vamos começar com os decimais finitos. Vou escrever aqui, ó. Decimal finito. O primeiro número que a gente vai transformar será o 0,25. Repare que 0,25 é um número decimal, ele possui 25 centésimos e ele possui fim. Ele termina no 5, tudo bem? Então, como que a gente transforma um número decimal finito em uma fração geratriz? A gente conta quantas casas que ele tem depois da vírgula aqui, ó. Quantas casas decimais ele tem? Ele tem 2 casas, porque ele tem 2 números depois da vírgula. Então, como que eu arranco a vírgula daqui, ó? Eu sempre multiplico por uma potência de 10. Tá? Coloco um aqui. Agora, quantos zeros eu vou colocar nessa minha potência de 10? Será a mesma quantidade dos números decimais que tem aqui depois da vírgula. Tudo bem? Então, ó, quantos zeros eu vou colocar? Eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu coloco 2 zeros. E eu divido pelo mesmo número. Por quê? 100 dividido por 100 dá 1. E 1 vezes qualquer número não altera o valor do número. Não é verdade? Então, vamos lá. Se eu multiplico pela potência 100, eu vou tirar a vírgula. Então, 0,25 vira 25. E o 100 aqui, ó, tá multiplicando o denominador. Então, ele passa aqui dividindo. Beleza? Vamos para outro número. 1,345. Por quanto que eu vou ter que multiplicar esse número para acabar com a vírgula? Quantos números ele tem depois da vírgula? Tem 1, 2, 3 números. Então, eu vou multiplicar por uma potência de 10 que tem 3 zeros. Por que tem 3 números? Então, eu vou acrescentar 3 zeros aqui, ó. E vou dividir pelo mesmo valor, porque o resultado aqui tem que dar 1. Porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Beleza? Então, vamos lá. Se eu multipliquei por 1.000, eu eliminei a vírgula. Então, este resultado aqui será 1, 3, 4, 5, dividido por 1.000. Vamos para outro. 45,6225. Por quanto que eu multiplico este número para acabar com a vírgula? Ó, vamos lá.
Tenho que multiplicar por uma potência de 10. Então, quantos zeros que vai nessa potência? Tenho 4 números depois da vírgula. Então, aqui eu vou acrescentar 4 zeros. Se eu multiplico em cima por 10.000, eu tenho que multiplicar embaixo por 10.000 também. Porque 10.000 sobre 10.000 dá 1. Então, agora, como eu eliminei a vírgula multiplicando por 10.000, o resultado será 45.622,5 sobre 10.000. Ok? Agora, vamos para o segundo caso. Vamos para os decimais periódicos simples. O que são números decimais periódicos simples? São aqueles números em que a parte decimal só tem um número que se repete. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó. Depois da vírgula, eu tenho apenas o número 2, não é? 2, 2, 2, e assim infinitamente, só vai ter 2. Então, qual que é o período deste número? O período vai ser o 2. Então, como que eu transformo este número em uma fração geratriz? Primeira parte é você cortar o número até o período, ó. Período não é 2? Então, sobrou 2 aqui, né? Então, no numerador, você coloca assim, ó. Pega todo este número aqui. Então, esse é 0,2. E subtrai de todos aqueles números que não têm um período. Ou seja, apenas o 0. Então, esse é 0,2 menos 0. Dividido. Agora, no denominador, a gente vai dividir este número por 9. Mas quantos 9 a gente coloca aqui no denominador? Aqui, quantos números se repetem? Apenas um, não é? Não é apenas o 2 que está se repetindo? Então, vou colocar 1, 9. Se tivesse dois números se repetindo, colocaria 2 9. Se tivesse 3 números, colocaria 3 9. Então, vamos lá. 0, 2 é a mesma coisa que 2. 2 menos 0, 2. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 9. Vamos para outro número. Se eu tiver aqui, ó, 1,353535. Repara aqui, a parte decimal só tem um número que se repete. Então, quer dizer que ele é um decimal periódico simples. Não tem nenhum número intruso aqui dentro. Tudo bem? Qual que é o período deste número? O período deste número é o 35, porque ele que está repetindo. Então, ó, o que a gente faz? A gente corta o número até o primeiro período. Ó, período é 35, eu deixei o 35 aqui, ó. Então, como que a gente calcula? No numerador, a gente pega o número inteiro que a gente separou aqui, ó, 135, e subtrai pela parte que não compõe o período do número, ou seja, apenas o 1. Então, aqui vai ser 135 menos 1, dividido por... Agora, a gente tem que ver quantos nós vai ficar aqui no denominador. Quantos números estão se repetindo? São 2, não são? 3 e o 5, ó. 3, 5, 3, 5. Se são 2 números que estão se repetindo, a gente vai colocar 2 noves. Se tivesse 3, colocaria 3 noves. E assim, infinitamente. Se tiver outra aqui, ó. 45,123, 123, 123. Qual que é o período deste número? Quais números estão se repetindo?
o 1, 2, 3, não é? O 123. Não tem de 123 em 123. Então, o período deste número é 123. Então, de novo, a gente vai cortar o número, deixando apenas um período aqui para trás, ó. Tá. No numerador, o que a gente vai escrever? Todo o número que eu separei, ó. 4, 5, 1, 2, 3. E vou subtrair daquele número que não tem o período, que sobra só o 4, 5. Então, este número menos 4, 5. E no denominador, a gente vai dividir por 9, mas quantos 9 a gente vai colocar? Quantos números estão se repetindo? São 3 números. Então, aqui embaixo vai ficar 3 9. Então, isso aqui vai ser igual a 45.078 dividido por 999. Beleza? Vamos fazer mais um número de decimal periódico simples. Se eu tiver aqui, ó, 105,25. Então, qual que é o período do número? Aquele que se repete. Aqui está repetindo o 2 e o 5. Tudo bem? Então, o período vai ser o 25. Então, a gente corta o número, deixando apenas um período do outro lado. Então, no numerador, o que a gente vai colocar? Todo aquele número que a gente separou. Então, aqui vai ficar 10.525 menos. Agora a gente vai subtrair da parte que não tem o período, que não tem um 25. Então, tudo aquilo que não tem um 25, que é o 105. E dividir por 9. Mas quantos 9 a gente vai colocar aqui no denominador? Aqui eu tenho dois números se repetindo, não é? O 2 e o 5. Então, vou colocar 2 9. Então, 10.525 menos 105 é igual a 10.420 dividido por 99. Faltou o resultado aqui desta divisão, né? Então, vai dar 134 sobre 99. Agora a gente vai fazer números decimais periódicos compostos. Então, decimais periódicos compostos. Então, o que define um número decimal composto? A diferença entre um número decimal composto e um número decimal simples é que no composto a gente vai ter um número depois da vírgula que não está no período. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1,2555. Qual que é o período deste número? Qual o número que está se repetindo? É o 5, não é? Então, o período aqui vai ser igual a 5. Só que a gente tem um 2 aqui, ó, que não faz parte do período, que depois da vírgula. Então, isso aqui caracteriza que o número é um número periódico composto. O número periódico simples só tem um período depois da vírgula. Então, como que a gente transforma este número em uma fração geratriz? É parecido com o anterior. A gente reparte o número em duas partes, deixando apenas um período do outro lado. No numerador, a gente vai colocar todo este número aqui que a gente dividiu, então 125, e subtrair por aqueles números que não tem o período, que é o 5. Então, sobrou só o 12. Agora, no numerador, por quantos 9 a gente vai dividir? Que está repetindo apenas um número, né?
Então, vou colocar apenas 9. Agora é a diferença entre os decimais periódicos compostos para os decimais periódicos simples. A gente tem um número intruso, não tem? Um número que não faz parte do período. Então, para cada número intruso, a gente vai ter que acrescentar um zero do lado do 9. Tá? Que a gente só tem um, então aqui vai ser 90. Tudo bem? Então, 125 menos 12 dá 113. Dividido por 90. Vamos fazer outro exemplo. 20,65222. Qual que é o período deste número? Qual o número que está repetindo? É o 2, né? Então, o período deste número é 2. Agora, vamos repartir o número, deixando apenas um número do período do outro lado. Então, no numerador, a gente vai escrever essa parte que a gente dividiu inteira. Então, vai ser 20.652 e vai subtrair pela parte que não compõe o período, ou seja, 2065. E agora, no denominador, o que a gente vai fazer? Quantos números está repetindo? Apenas o 2, né? Então, a gente vai colocar quantos 9 aqui embaixo? Apenas 1. Agora, quantos números intrusos eu tenho? Agora eu tenho 2 números intrusos, não é? Então, o que eu faço? Quando eu tenho um único número intruso, eu acrescento um zero. Como eu tenho 2 números intrusos, eu vou acrescentar 2 zeros. Se eu tivesse 3 números intrusos, eu acrescentaria 3 zeros, e assim infinitamente. Então, qual que é o resultado aqui, ó? 20.652 menos 2.065 é igual a 18.587. Então, aqui vai ser dividido por 900. Tudo bem? Vamos pro próximo aqui, ó. Se eu tiver 105,2757575. Tá, qual que é o período deste número? Período é aquele que se repete, que é o 75 aqui, ó. São 2 números, não são? Então, aqui a gente coloca o 75. Agora, o que vai no meu numerador? Vamos cortar o número deixando apenas um período do outro lado. No numerador a gente vai escrever todo o número que a gente separou, ou seja, 105.275, e vai subtrair pela parte que não compõe o período, ou seja, 1052. Então, 75 não entra aqui, né? 1052. E vai dividir este número por quantos 9? Quantos números estão se repetindo? Apenas 2 números. Então, aqui eu vou colocar quantos 9? Vou colocar 2 9. E agora, quantos números intrusos eu tenho? Eu tenho apenas um número intruso, que é o 2. Então, quantos zeros eu vou colocar aqui? Apenas um zero. Tá, quanto que é 105.000 menos 1052? Vai ser igual a 104.223 dividido por 990. Ok? Vamos para outro exemplo. Vou pegar aqui, ó. 5,22711. Tá. Qual o número que está repetindo? Apenas 1. Então, o período vai ser igual a 1. O
227 vai ser um número intruso, né? Porque ele não faz parte do período. Então vamos separar esse número aqui deixando só um período do outro lado, ó. Então, no numerador a gente vai escrever qual número? 52.271. E vai subtrair de quanto? Todos aqueles números que não compõem o período. Ou seja, 5.227. E vai dividir aqui, ó. Quantos números estão se repetindo? Apenas o número 1. Então aqui vai ter só 1, 9. Agora, quantos números intrusos eu tenho? Tem 1, 2, 3. Então aqui, ó, a gente vai colocar quantos zeros? Como eu tenho 3 números intrusos, a gente vai colocar apenas 3 zeros. Tudo bem? Então, ó, quanto que é 52.271 menos 5.227? Isso aqui vai dar 47.044 dividido por 9.000. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.